Se eu te falasse alguma coisa do tipo, se você clicar no meu post, eu vou te dar um grande prêmio, o que ia passar na sua cabeça? Provavelmente você ia querer saber por que eu faria isso, certo? Certo. Afinal, nossos cérebros estão sempre buscando por respostas. Já se eu falar para você, se você conseguir encontrar o meu post amarelo escondido na minha rede social, eu vou te dar um grande prêmio. Aí é tudo diferente. Eu estou justificando o motivo pelo qual eu quero que você faça alguma coisa, o prêmio que eu vou te dar, e você simplesmente faz o que eu estou te pedindo. Não vai ficar pensando muito mais. Entendeu como isso é importante? Nesse vídeo, eu vou ensinar você a usar o gatilho mental da razão e vamos descobrir juntos porque essa técnica ela é muito importante para fazer grandes vendas. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, eu desenvolvo competências dos vendedores de alto desempenho, trocando manipulação por inspiração, que é a maneira correta para se fazer os melhores negócios. O que são gatilhos mentais? São estímulos externos capazes de provocar uma necessidade de ação em quem recebe a mensagem. E por que isso acontece? Porque o cérebro tem tendência de automatizar tarefas para evitar desgaste de energia. É assim que funciona. Quando a gente escova os dentes, quando a gente toma o banho, quando a gente está dirigindo, a gente não pensa mais sobre isso. Vai para o automático. Então, a gente pensa porque não precisa pensar. Né? Ou seja, quando a mente vai para o automático, o nosso cérebro começa a fazer as coisas que ele gosta mais, que é resolver problemas. A gente fica o tempo todo querendo resolver problemas. Tá? Como que isso vai funcionar diante de uma necessidade de compra? O cliente vem até nós, ele quer comprar, mas como a tendência do cérebro é ficar no automático e eu passo decisões para ele, ele não quer tomar as decisões, ele fala, depois eu decido. E ele vai fazer as tão famosas objeções. Eu tenho ainda que falar com a minha esposa, eu tenho ainda que falar com o meu sócio, depois eu decido, eu te ligo depois, eu vou pesquisar. Qual que é o problema? Ele não vai pesquisar, ele acaba não fazendo isso, ou ele vai cair nas mãos de um outro vendedor que vai usar alguma manipulação para fazer ele comprar, porque no fundo ele quer comprar. Então, se o vendedor entende que tem o melhor custo-benefício para o cliente, ele usa gatilhos mentais para agilizar a tomada de decisão, porque no final das contas ele já queria comprar, a decisão já tinha que ter sido tomada. Então ele só agiliza o processo, tá? Gatilhos mentais nos ajudam a agir. Vou dar um exemplo de um cartão de crédito que eu pedi num banco. Abri uma conta nova num banco, estou fazendo uma migração de um para o outro, então estou indo aos pouquinhos, e aí eu entrei em contato com a minha gerente e falei, eu quero um cartão de crédito. E ela falou assim, legal, nós temos esse cartão e esse outro cartão e tem tais e tais e tais vantagens, e começou a falar um monte. Eu falei assim, por favor, gerente, tem como você me agilizar esse processo? Eu só quero um cartão do dia a dia. Ele falou, não, mas os cartões são do dia a dia, mas se o senhor fizer a viagem internacional, eu não consegui decidir. Aí eu pedi para ela, me passa por e-mail. E ela me passou a mesma coisa por e-mail. E eu não decidi de novo. Deixei mais uma semana. Aí ela entrou em contato comigo e eu falei assim, eu não consigo decidir porque eu estou sem tempo, eu teria que ler, as coisas têm muita coisa, eu não sei quais são os valores, eu estou preocupado porque está me passando muita vantagem. Ela falou, não, senhor Ricardo, né, é tudo muito fácil, é tudo muito barato, o senhor tem um ano de gratuidade, aquela conversa toda de banco. Né? Eu falei, tá bom, então como que a gente decide sobre isso? Ela falou, o que o senhor quer saber? E eu falei, eu quero saber qual que é o melhor cartão para mim. E aí eu falei, eu só faço compra do dia a dia, não estou viajando internacionalmente nesse momento de pandemia, não estou fazendo nada, eu só quero pagar barato com o meu cartão. E ela falou assim, os dois têm o mesmo valor, os dois têm as mesmas vantagens. Eu falei assim, então qual deles? Ela falou, tem um Visa, tem um Elo. Eu falei, então me manda o Visa. Pronto, consegui decidir. O que aconteceu? Vieram dois cartões. E eu, a hora que eu olhei os dois, eu de novo deixei a decisão para depois. Entende como funciona? Eu não poderia, eu não tinha tempo de decidir sobre uma coisa que devia ser fácil, a gente recebe cartão toda hora, é muito simples usar, o dinheiro é de plástico hoje em dia, e eu não tinha tempo para fazer isso. Passei mais uns 15 dias, ela entrou em contato de novo comigo. Senhor Ricardo, por que o senhor não desbloqueou? Eu falei, eu não desbloqueei
porque eu pedi um cartão e vieram dois. Né? Então, vamos dizer que a gerente é a vendedora, né? Ela acha que está passando facilidades para mim, mas eu quero que ela seja especialista, tome decisão por mim, porque eu não tenho tempo. Se eu tiver que tomar as decisões, eu tomo, mas já tinha passado quase um mês. Entende o problema, né? Até que eu olhei, decidi fazer, porque eu precisava do cartão, olhei, li tudo sobre eles, tomei a decisão de um só e desbloqueei um só. Por que eles me mandaram dois? Tática do banco. Um cartão vence no dia 10, o outro cartão vence no dia 20. Então eles querem nos viciar a ficar com os dois cartões, jogando sempre a dívida para frente. Eu não quero ficar com dívida no cartão. Eu quero um cartão para usar no dia a dia, então desbloqueei um só. Tá? Mas olha que interessante, por causa de uma espécie de facilidade que eles acharam que ia passar para mim, eu não consegui decidir. Uma coisa até que seja simples, porque não tinha tempo. Então a nossa missão é facilitar para o cliente, porque senão ele não toma decisão. Eu basicamente fiz o banco deixar de ganhar dinheiro comigo um mês, porque eu não tomava decisão. Tá? Então vamos falar agora sobre a ciência do gatilho mental. Por quê? Grava essa palavra tão comum, tá? Porque ela é muito importante. Em 1977, foi feito um estudo em Harvard que ficou conhecido como o estudo de furar a fila ou o estudo da fotocopiadora, que é basicamente o seguinte: numa das bibliotecas de Harvard tinha uma fotocopiadora, normalmente com fila de pessoas copiando os livros, e uma pessoa entrava, um pesquisador, com 5 folhas, e ele falava assim: com licença, eu tenho 5 páginas, posso usar a copiadora? Numa segunda tentativa, os pesquisadores entravam e falavam assim: com licença, eu tenho 5 páginas aqui, eu posso furar a fila porque eu estou com pressa? Que é uma justificativa. E a terceira tentativa era: eu tenho 5 páginas aqui, eu posso furar a fila porque eu tenho que fazer cópias? Então você vê que essa terceira justificativa não é uma justificativa, né? É uma justificativa falsa. Por quê? Porque todo mundo que estava na fila tinha que tirar cópias. Mas olha que interessante, a primeira versão, que era sem justificativa nenhuma, teve 60% de pessoas que permitiram que se furasse a fila. A versão 2, que tinha uma justificativa real, teve 94% de pessoas que deixaram furar a fila porque tinha uma justificativa, a pessoa estava com pressa. E a terceira versão, que era uma justificativa falsa, teve 93%. Então, o que se descobriu com isso? Que não importa a justificativa, será real, será falsa, será uma desculpa ou será verdadeira, as pessoas têm uma tendência de obedecer ou de aceitar, né, ou de favorecer a pessoa, de fazer um favor para os outros, se existe uma justificativa. Tá? Então, uma das palavras mais poderosas que nós podemos usar para direcionar os nossos comportamentos é a palavra porquê. É um tipo de uma espécie de motivador. Quando a gente tem um porquê fazer as coisas, a gente tem um motivador a mais para fazer. Tá? Essa pesquisa comprovou isso e isso se usa como gatilho mental em marketing e vendas desde então, porque é verdade, porque funciona. Bom, como que é o problema da gente usar o gatilho mental como truque? Por que eu vou falar isso? Porque eu sempre falo aqui da metodologia da venda positiva, onde a gente não manipula, a gente inspira. Tá? Então, se eu falo para você que porque é uma palavra mágica, você fala assim: ah, meu Deus, vou usar porque daqui para frente e acabou. Tá? Você tem que fazer isso para ajudar o seu cliente a tomar uma decisão que ele já queria ter tomado, ok? Toma muito cuidado, porque se você mentir, se você manipular, você está ganhando um inimigo no futuro. Você consegue uma venda fácil e consegue alguém que não te indica e até pode falar mal para você depois, tá? Então, eu vou explicar aqui por que não se deve usar e como que funcionaria. Tá? Quando nós estamos cansados, como eu já falei, o nosso cérebro tem uma tendência de funcionar no modo automático. Tá? Nesse caso, é muito mais fácil usar gatilho mental para induzir as pessoas a comprarem. Tá? Só que isso não tem um compromisso com o bem-estar, com a entrega de algo bom para o cliente. Tá? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que a gente chega muito cansado, ou vamos dizer, é um fato, tá?
chego cansado do trabalho e eu falo assim, eu só quero ver novela, eu quero ver a televisão, não quero mais esquentar a cabeça com nada. Vou tomar uma cervejinha e vou descansar porque eu estou muito cansado. Tá? E aí o que acontece? A pessoa liga a TV e tem informação sobre violência, no jornal passa essa polaridade toda que a gente está vendo hoje em dia, ou você é de um lado ou você é do outro, ou você dá prioridade para o trabalho, ou você dá prioridade para não ficar doente, todas essas coisas que a gente tem ouvido. Né? Ou você é de um lado ou você é do outro, você escolhe uma facção ou você escolhe a outra. Aí vem a propaganda, né? E vendem coisas que são para se comprar quando você tem medo. Né? Ou vem coisas para você comprar para você não ficar mais pensando, para você ficar no automático. Compre isso porque é divertido, compre esse videogame, né? Compre esse alarme para não ser assaltado. Por quê? Porque eles estão induzindo, o marketing induz o nosso cérebro sabendo que a gente está cansado. Tá? Então, ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta de ser manipulado, ninguém gosta de ser enganado. Portanto, você não deveria também fazer isso. Falei de TV, mas funciona para o Instagram da mesma forma. Redes sociais. O Instagram é assim, os dedinhos nervosos ficam passando lá procurando alguma coisa de útil e tem um monte de propaganda. Começa a prestar atenção nos momentos onde as propagandas são mais invasivas. Provavelmente é quando você está mais cansado. Quando você está mais cansado, você não percebe isso e você é induzido com mais facilidade. Tá? Vamos lá, presta atenção. O bom vendedor não quer fazer uma venda, ele quer fazer um monte. Então, fazer uma venda e perder o cliente porque ele foi manipulado e ele não vai gostar disso, vai fazer com que você ganhe um inimigo lá na frente. Ele não te indica, não te indicando, você não tem facilidade nenhuma e vai ter sempre que fazer o mesmo esforço para vender de uma em uma vez. Agora, se você quer fazer várias vendas, então você vai entregar o melhor para o cliente. Se ele estiver cansado, você não vai abusar do momento frágil em que ele está passando. Se bobear, é até melhor negociar quando a pessoa estiver disposta. Né? Então, evitar os horários que a pessoa não está boa para fazer negócios. Normalmente, a gente prospecta das 9 às 11h45, das 2 às 5. Né? Isso é o clássico. Por quê? Porque são momentos em que a gente está disposto a fazer negócio. Quem que liga para a gente à noite? Né? Telemarketing, são vendas que a gente está meio cansado e a gente pode ser que resista, mas normalmente a gente fica muito bravo, porque a gente sabe que está sendo manipulado e a gente não gosta disso. Tá? Então, fica a dica. Se você quer se aliar ao cliente, é onde você vai fazer as melhores vendas, porque você vai fazer vendas recorrentes, o seu esforço de venda diminui, a sua criatividade aumenta. Eu falo isso direto. Então, como é que a gente faz para usar gatilho mental nessa metodologia da venda positiva, onde a gente se liga, se conecta com o cliente, faz o cliente confiar na gente, tá? Na metodologia da venda positiva, o objetivo é levar o cliente a tomar ações que ele não tomaria por causa de alguma emoção negativa tomando conta dele. Medo, insegurança, né? O cansaço, ele não quer decidir sobre isso. Então, se a gente sabe que vai fazer o melhor para ele, então a gente usa o gatilho mental e ele toma uma decisão. Essa decisão é importante para ele. Tá? Então, no fundo, o gatilho mental, na metodologia da venda positiva, empodera o cliente para que ele faça uma boa escolha, revertendo essa não decisão que a mente às vezes trava e a gente não vai para frente. Tá? O bom vendedor, ele está aliado ao cliente e ele pode e deve usar gatilhos mentais para fazer o cliente tomar a melhor decisão. Tá? Aí isso envolve outras coisas, que é como que a gente sabe, como que a gente, vendedor, sabe que o cliente precisa do nosso trabalho? Porque a gente fez uma coleta de informações, porque a gente descobriu que ele precisa disso, o cliente nos disse isso, a gente sabe, a gente é especialista, então a gente pode usar isso. Entendeu? É diferente, tá? E agora, enfim, vamos mostrar aqui como usar o gatilho mental da razão ou gatilho mental do porquê em vendas, tá? Vamos lá. A mente está procurando razões para justificar fazer algo. Né? Se a gente não dá justificativas,
vai ficar mais distante a venda. Se a gente dá justificativa, fica mais perto de fazer a venda, ok? Sempre que você estiver vendendo alguma coisa, então deixe muito claro o porquê o cliente deve comprar e o benefício que ele terá fazendo essa compra. Ou seja, você está justificando a todo tempo o motivo pelo qual ele deve comprar. Você deve comprar porque tem esse benefício, é assim, assim, eu acho que é bom porque, né? Eu acredito que é a melhor solução para você porque, e você vai justificando, tá? Você está conduzindo o seu cliente do ponto A ao ponto Z, tá? Do desconforto que ele está sentindo porque ele não tem a solução do problema até a solução do problema, tá? Tem uma coisa que ficou meio famosa no Brasil, do Esporte Vitória Clube, que era uma campanha mais ou menos assim, só depende do torcedor, acho que só depende de você, torcedor, para o Vitória voltar a ser rubro-negro. Né? O Vitória tem aquela camiseta que é preta e vermelha, com faixas assim, e eles entraram em campo sem explicar nada para ninguém, foi uma grande sacada de marketing, com a camisa preta e branca. Né? Então era preto, branco, preto e branco. Ninguém entendeu nada, depois entrevistaram, se você pesquisar depois no YouTube, vai aparecer o pessoal falando, até falando do porquê. Né? Eu não entendi nada, parece que mudou a cor da camisa, mas ninguém falou nada. Como assim é vermelho e preto? Como entra um preto e branco? Né? E aí, quando os jogadores estavam em campo, que eles explicaram, nós estamos no Hospital de Salvador, se não me engano, com os estoques do banco de sangue muito baixos, e só você, torcedor, né, pode fazer com que a camisa volte a ficar vermelha, porque cada vez que eles iam aumentando os estoques, ia de novo colocando uma camiseta com uma faixa a mais. Então é como se fosse uma graduação subindo. Um negócio espetacular, e eles conseguiram aumentar os estoques em 46%. Tá? Então foi bem legal, e como eu te falei, nas reportagens ele falou assim, depois que eles explicaram o porquê disso, a gente ficou mais tranquilo, a gente viu o jogo. Né? Então eles justificaram depois. Então criaram vários gatilhos mentais aí, né? De suspense, de novidade, de escassez, porque o torcedor não gosta de ver o time com outra camiseta, né? E a justificativa do porquê. Mas isso é marketing, tá? Vamos falar aqui de vendas, tá? Como que o vendedor faz? Dê um motivo maior para o seu cliente comprar de você. Tá? Vamos dizer que você, toda vez que... Estou falando aqui uma hipótese só para combinar aí com a história do Vitória. Toda vez que você comprar, alguém da equipe vai fazer uma doação de sangue. Tá? Ou vocês vão fazer uma doação para caridade. Então, se você dá um motivo maior, a pessoa tem um apelo a mais para comprar de você. Você fala assim, mas será que funciona a campanha para ONGs, campanha social, quando alguma empresa quer vender alguma coisa? Se ela usar o gatilho mental do porquê, tem a tendência de funcionar. Né? Então, se comprando de nós é melhor porque nós vamos fazer uma doação para tal instituição carente. Entendeu? Outra coisa, informações racionais e precisas são muito importantes quando você justifica alguma coisa. Por exemplo, pesquisas científicas ou um especialista falando sobre alguma coisa. Tá? Então, você vai falar assim, tal pesquisador de Harvard disse que o porquê é importante por causa do estudo do fura-fila. Né? Então, assim, Harvard falou. Então, você está justificando que uma autoridade disse isso. Né? Então, fica mais fácil da pessoa entender. Pesquisas provam como é importante fazer tal escolha. Né? Então, outra coisa, deixe claro as próximas etapas. Não importa o que você esteja vendendo. Explique exatamente o que o cliente deve esperar da compra e o que vai acontecer a seguir. Você está falando passo a passo para ele e aí a mente dele pode ficar no automático tranquilamente, porque você está falando tudo o que vai acontecer. Vai acontecer assim, assim, e depois vai acontecer tal coisa, depois a entrega vai ser em tantos dias. Já
Já teve vendedor que falou isso para você? Você se sente mais confiante, ele está te passando passo a passo. Você fala assim, esse cara é uma autoridade e eu posso ficar tranquilo. Tá? Tudo isso envolve confiança, mas a gente se sente mais à vontade e mais disposto a se envolver com essa negociação. Tá? De novo, falando de especialista, eu ofereço essa esteira para você porque pesquisas provam que fazer atividade física reduz o estresse. Esta é a razão definitiva por que você deve comprar esse blazer. Né? Então, você vai fazendo essas associações de palavras com o porquê, justificando sempre, e isso vai tornando você cada vez mais uma autoridade. Na verdade, não é o gatilho mental da autoridade. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. Na verdade, eu vou fazer uma série de vídeos, cada vez falando de um gatilho mental e falando de como usar o gatilho mental na metodologia da venda positiva. Tá? Por que isso acontece? Normalmente, se você procurar na internet, tem muita coisa falando sobre gatilho mental. Só que está falando sobre gatilho mental para o marketing, não está falando para vendedores. Quando fala para vendedores, normalmente o vendedor não usa. Eu vou explicar o porquê. Isso é mega importante. Vamos lá. O marketing está distante do comprador. Tá? Se é um marketing digital, existe uma programação que se faz para usar gatilho mental. Por exemplo, o gatilho mental da urgência tem uma coisa que me deixa doido, porque é simplesmente uma programação, vira uma função de um site, de um sistema, de um e-commerce, que é colocar um relógio, uma contagem regressiva. 10 minutos. Se você não fizer essa compra, ela expira em 10 minutos. Aí você sai e você entra de novo e começa a contar de novo os 10 minutos. Aí você não acredita nisso, você sai outra vez e você volta e tem um novo contador falando que se você tem 10 minutos para fazer a compra, senão ela vai expirar. E você sabe que é uma mentira. Né? Esse é um gatilho mental de urgência usado de forma como uma função boba que tomara que ninguém caia mais nessa. Mas você entende? Acaba virando uma coisa mecânica. Por quê? Porque o marketing não está cara a cara com o comprador. Já o vendedor, ele fica cara a cara. E aí o que acontece? Se ele for usar truques, ele faz isso, ele até consegue vender, só que a autoestima dele é muito abalada. Por quê? Porque ninguém gosta de ser rejeitado. E eu sei que se eu manipular as pessoas, elas vão se sentir mal depois de um tempo e eu vou ser rejeitado. Se eu for tentar vender de novo, vou tomar um corte, a pessoa não fala mais comigo, eu não sei por quê. No fundo eu sei, é porque eu manipulei. Então, a gente já tem uma tendência, né, de ver o que vai acontecer no futuro. As pessoas fazem essas vendas, infelizmente é uma grande verdade. As pessoas manipulam, os vendedores manipulam. Por quê? Porque sofre muita pressão do departamento comercial, sofre muita pressão para pagar as contas, acaba criando um estilo de vida de ter que vender para pagar as contas, e aí você vai atropelando, fazendo o que tem que fazer. Só que é sempre muito esforçoso. Já falei sobre isso. Vai ter sempre que se fazer um esforço, porque esse cliente que você manipula não volta mais. O cliente que você não manipula não volta mais. Mas se você inspira, né? Então você consegue fazer com que o cliente goste de você, confie em você, ele compra de novo e ele ainda indica. Ok? É possível inspirar usando gatilhos mentais? Eu expliquei nesse vídeo. Tá? Então é isso. Se eu inspirar o cliente e mesmo assim eu percebo que ele está entrando nesses níveis negativos de pensamento, né? Tem medo, tem insegurança, não sei se é o melhor, por mais que a gente já tenha conversado, ele tenha entendido. Né? Você fala, por exemplo, você gostou? Eu gostei bastante. Não parece bom para você? Parece ótimo. Vamos fechar negócio? Né? Na hora vem os alertas mentais. Eu preciso falar com tal pessoa, eu preciso pesquisar melhor. Né? Se ele te disse que é a melhor solução para ele, então você pode usar o gatilho mental porque você vai inspirar o cliente a tomar uma decisão. Tomou a decisão, todo mundo ganha. E o ganho não é só da troca de valores que é feita. Né?
O ganho é de tempo, o ganho é de confiança, né? O cliente vai lembrar de você, esse cara sabe o que é melhor para mim. E ele começa a confiar em você e começa a te indicar. Parece óbvio, mas você não consegue fazer isso se você não praticar e não praticar com consistência. Tá? Você tem que ir fazendo isso porque a sociedade gosta das coisas no automático. A sociedade manipula, o marketing manipula o tempo todo. Então a nossa tendência também é manipular. Agora, se nós perseverarmos em trabalhar com ética, com integridade, inspirando o cliente, em algum momento isso vira normal para a gente e começa esse trabalho de reverter essa confiança que a gente inspirou nos clientes, volta para a gente, porque eles vão confiar, vão indicar e a gente diminui nosso esforço e aumenta a lucratividade. Ok? Era isso para hoje. Fica comigo nos próximos vídeos, vou fazer uma sequência dos vídeos com os gatilhos mentais e até o próximo vídeo.